Aí tem uma pessoa aqui, Antônia Souza, que pediu uma dica para entrevista de emprego em banco. Vou falar aqui, entendo eu, tá? Tem duas perguntas. Tem ela e tem o Pablo, que é dinâmica de grupo para uma vaga de especialista. Eu vou compilar na mesma resposta, porque Tá. a Rafa viveu isso, a gente vive muito isso aqui também no lado do preparo, né? Então, Antônia, se você não for área de investimentos, o processo que você esteja falando, tá? Você só me coloca para qual seria o cargo, porque falar de entrevista sem saber o cargo é impossível. Eu vou então compilar, trazendo aqui do Pablo Nagel, que colocou, né, que é sobre a dinâmica para entrevista e investimentos. A Rafa participou, eu vou trazer só uma percepção minha e complementar com a dela. O que eu acho que hoje o mercado pede para um advisor, para um especialista, para um assessor. Primeiro, é muito legal que o mercado hoje tem convidado as pessoas para fazer entrevista, nem sempre com um cargo definido. Ou seja, eu vou conversar contigo, eu vou sentir o que você tem de bom e vamos sentir como que eu posso te pôr aqui dentro da minha casa no lugar que você performe melhor. Muito Porque legal. muita gente tem aquela coisa, sou comercial, de repente você precisa passar por um cargo ali de mais bastidores, mais back-office, mais operacional, pegar um apoio ao advisor para depois você sentar na cadeira e a cadeira não ficar larga. Mas, independente do que você vá concorrer de cargo, são 3 pontos fundamentais, a meu ver, tá? Primeiro, a certificação, ela não garante nada, mas ela é regulatória, então você tem que ter certificação. Com a CPA 20, você pode concorrer. Olha como que o mercado é dinâmico. Na época da Rafa, a CPA 20, ela foi, com toda certeza, um diferencial. Sim. Hoje, eu acho que com 25 mil pessoas, o CEA, ele passa a ser um CPA 20 de pouco tempo atrás. Então, Perfeito. para de investimentos tem que ter CEA, tá? Segundo ponto, entender muito bem o contexto da vaga. Pesquise antes. Qual que é a rotina da vaga? Você vai fazer uma entrevista, você tem que se conectar ao máximo com a rotina dessa vaga. Como que você sabe a rotina da vaga, Ronaldo? Poxa, pesquisa no LinkedIn se essa vaga foi aberta por lá, ou no Trabalho Conosco, onde você se candidatou. Não me candidatei. Conversa com colegas, busca no LinkedIn, como que é a rotina dessa pessoa, tenta trazer a tua história ali, velcros, umas conexões que permitam que você se cole ao máximo para a rotina dessa vaga, que justifique. Você vai ter que trazer uma narrativa clara, sucinta, objetiva, para que o recrutador entenda que você, com skills de fora do banco, de repente consiga entrar para o investimento direto. Se você já é bancário, tem mais facilidade com isso, né? Sim. De trazer o que você já fez na vida que pode ser aproveitado hoje dentro da área de investimentos, tá? Claro que eles vão querer ver você mordendo a mesa, a área de investimento é muito competitiva. Então a Rafa tem hoje ali, o cliente da Rafa, pô, ele tem o BTG ligando, tem o Santander ligando, o Bradesco ligando, o Ion de Itaú, o Modal, Sofisa, a Orama. Então, tem todo mundo ligando. Por que ele vai estar com a Rafa? Tem que realmente ter muito brio, tá? A XP, uma das coisas que eu mais valorizo é essa questão da pegada comercial, brio, vontade, querer Vontade. morder na mesa. Então, Sim. junto com essa tua história, com essa narrativa, demonstra isso com muita vontade, com muita disposição para pôr a mão na massa. E o terceiro ponto é um ponto que, na minha opinião, ele é fundamental, porque ele é questão básica para o relacionamento com o investidor, que é conhecimento técnico, tá? Conhecimento técnico não é certificação. Conhecimento técnico é prática, cenário. Pô, é você fazer uma entrevista sem ter visto pelo menos o morning call do dia, o fechamento do dia anterior, muito provavelmente você vai tomar pancada, você vai sofrer. Por quê? Vamos falar que hoje, se alguém te perguntasse amanhã cedo por que o comportamento da Bolsa hoje foi tão negativo para alguns ativos, para algumas áreas específicas da Bolsa, alguns setores. Então, por exemplo, a varejo, as aéreas, tem uma explicação para elas caírem tanto hoje? Essa explicação nem sempre é doméstica, ela é internacional, ela vem coisa lá de fora. Então, inflação, juros, dólar, tudo que é envolto a Europa, China, Estados Unidos, Brasília, cenário político econômico, a questão agora, a guerra, né, Ucrânia e Rússia, são informações que o teu cliente potencial, que ele vai ser utilizado na persona do especialista, que vai te questionar, que ele vai ter acesso no dia a dia. Ele abre de manhã qualquer portal, qualquer site, o Valor Econômico, a Invest, a Exame, Invest News, a Infomoney, ele vai ver essas notícias. Ele vai colocar o Morning Call, então o influenciador que ele segue, essa pessoa vai estar falando essas notícias. Ele vai abrir um G1, um R7, um Yahoo, um UOL, vai ter essas notícias, são fatos, tá? E a partir dos fatos, você tem que ter o máximo de conhecimento deles, que aí é a atualização, é um conhecimento perecível. Sem isso, dificilmente você consegue
embasar, fundamentar suas respostas. Numa dinâmica para especialista em investimentos, geralmente você tem que montar a carteira, ou tem que fazer uma dinâmica de retenção, ou prospecção, e se for analisar friamente, tudo parte disso. Conhecimento do cenário, conhecimento doméstico e internacional, conhecimento técnico, conhecimento da instituição, da rotina do cargo, cultura, enfim, Sim. e que no final de tudo, você especialista vai ter que conectar o que é externo, o que é informação do macro, o que o banco, a corretora oferece e o que o cliente precisa. O teu papel é esse, é conectar com coerência no processo. Não vão ser muito profundos, porque não dá tempo, né? São várias pessoas com a mesma etapa que você está participando ali, então tem que ser muito sucinto. Mas você tem que fundamentar tudo que você fala, embasar tudo que você fala. Fechou? Complementa aí, Rafinha. Concordo total, Ronaldo, assim, de novo, né, muito completo, você vive mercado, né, então, imagina, não tem nem muito o que complementar aqui, mas acho que, se eu for, assim, pensando um pouquinho, né, no que aconteceu, e na minha primeira entrevista, que foi a entrevista, uma das mais delicadas, que foi para entrar no Santander, sem sombra de dúvidas, esse conhecimento de mercado, e não só, voltado para a certificação ela vai te dar uma base, ela vai te dar uma teoria, mas o mercado é muito dinâmico e hoje o seu cliente ele está pronto para falar com você sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa que aconteça no dia. Então, se você não tiver com tudo na ponta da língua, ou pelo menos ali você entender esses movimentos, interpretar para você passar para ele ali alguma indicação, você provavelmente vai ter uma dificuldade. Então, informação, eu lembro que na época que eu estava para entrar no mercado financeiro, que eu estava fazendo as entrevistas e tudo mais, jornal, Instagram, gestores, ouvir Ótimo, gestores, ouvir muito gestores é bom. muito Carta bacana. de gestores. Carta de E hoje, tá, gestores, hoje, Rafa, tá tudo mais fácil. tudo mais Assim, fácil. hoje você pega no Google, você põe lá a carta de É, gestores do Google, é. você tem lá, você tem, assim, Nossa, pô, você tem ali da Western, você tem Bahia Asset, SPX, você tem, gente, tem um monte, é, você acha grandes gestores, né, Verde, você pega o Breda, gente, não falta hoje informação. não falta. Antigamente, Rafa, sabe como que eu lembro carta de gestores, quando eu estava começando minha carreira, era meio que assim, você não, bem mais novinha. Então, assim, quando o Facebook nasceu, o Orkut nasceu, você tinha que ser convidado por um fulano para poder ter Olha, a conta, você não podia abrir a conta de rede social, era uma caramba. coisa assim, meio que bastidores, assim, ó, tem um Sim, convite sim. aqui, quer? Assim, Totalmente exclusiva, cartas de né? gestores era assim, Aham. existem cartas de gestores que a pessoa para ter acesso a algumas cartas, ela tinha que ser investidor qualificado. Sim, sim, Pô, e não é todo mundo que tem que investidor qualificado ao nosso redor. sim. Então, alguém que tinha acesso, passava para alguém, para você ter acesso à carta de gestor. É. Hoje, você tem tudo É no Google, muito tudo mais, disponível. é uma coisa e assim, acho que a XP, ela teve uma participação muito grande, porque quando a gente fala que a gente quer impactar o maior número de pessoas e que a gente quer promover essa educação financeira, é justamente É. isso, porque você tira daquele público, sofisticado, investidor qualificado, que tem ali várias fontes de informação e você passa para todo mundo que quiser. Isso é muito legal. Democratiza. É o que a Democratiza XP está totalmente. fazendo, é É. democratizar a O início informação, exato, o acesso exato. aos produtos. Tudo. Então Né? ali, eu acho que nesse momento que você parte, como você precisa de um certo vocabulário para você entender, para você falar, é importante para o mercado financeiro você ter Muito. essa compreensão, eu diria que com certeza a informação, buscar cartas de gestores, podcast, enfim, tudo que você conseguir para isso e você se envolvendo naturalmente, né. Você pegando esse vocabulário e com a certificação na mão não tem erro, né. É.